Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, o Salmo 39, versos de 1 a 11, Davi nos diz o seguinte: silêncio, a vida é curta. E ele diz o seguinte nesse salmo: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem à minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a minha boca, pois tu mesmo fizestes isso. Afasta de mim o teu açoite, pois fui vencido num golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. É interessante notarmos que, nesse salmo, Davi, ele diz no verso de número 4, ele faz questão de dizer ao Senhor: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Quando nós pensamos em Davi, quando nós pensamos no homem, o rei Davi, o poderoso rei Davi, o grande rei Davi, um homem cantado em glória por todo o seu povo, ele reconhece a sua pequenez e ele faz questão de dizer o quão pequeno a sua vida é. Ele diz que a sua vida é um palmo. E ele pede para Deus contar os seus dias exatamente para isso, para que ele saiba. E a gente vê nisso que ele se encontra angustiado. Nesse salmo também, os primeiros versos, os versos de 1 a 3, Davi diz que ele se impôs o silêncio. Ele se silencia diante dos seus inimigos para não explodir em palavras. Como é importante a pessoa saber se conter. Como é importante o domínio próprio. Como é importante não sermos traídos pelas nossas palavras e não capotarmos diante do muito falar. Davi sabia isso, ele se impunha o silêncio ele mesmo. Mas dos versos de 9 a 11, Davi diz que foi Deus quem impôs a ele o silêncio. E o silêncio que impôs a Davi foi por medo, e medo da disciplina do Senhor. E é interessante vermos que Davi, como nós, ele carregava o peso da sua transgressão, na sua ânsia e o seu medo de ser humano trabalha até juntar dinheiro. E é interessante vermos isso, né? Como as pessoas trabalham para juntar dinheiro, com medo do futuro. Mahatma Gandhi disse certa feita que os ocidentais eram incompreensíveis, porque eles gastavam toda a sua saúde para juntar dinheiro e depois acabava com seu dinheiro para cuidar da sua saúde. Não seria mais prático cuidar da saúde ao invés de investir no dinheiro? Por isso, Davi, ele faz isso. E Davi prefere o silêncio de Deus à disciplina de Deus. A intimidade de Davi era tão grande porque ele preferia cair nas mãos de Deus. Quando Davi faz aquele censo, né, tresloucado, querendo saber qual era o seu poderio militar, o general Joabe fala para ele: não faz isso, confia em Deus, e ele faz. E aí então o profeta Natã vai consultar Davi e pergunta para ele: olha, Deus pede para você escolher o que você prefere, cair na mão dos seus inimigos, fugir 3 meses de uma peste ou cair nas mãos de Deus? Davi fala: eu prefiro cair nas mãos de Deus. Davi sabia que Deus é justo, que Deus é poderoso, mas Davi também sabia que Deus é misericordioso e amoroso. Por isso, Davi prefere o silêncio de Deus. E eu e você devemos pensar nisso. No silêncio, na tranquilidade, nós devemos buscar isso, porque a vida é muito curta. E nesse início de quaresma, que é um tempo de reflexão, pense nisso, na
pequenez da nossa vida, o quão insignificante nós somos e mais, o quanto que a vida é insignificante se não vivida na presença de Deus. Tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz. Tudo de bom.